Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa parte da Ásia que chama bastante atenção pelos seus conflitos, por ter uma grande produção de petróleo, que é o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região que fica na metade da Ásia, por isso que é chamado de Médio Oriente, né? Então, da linha do meridiano de Greenwich até a linha de mudança de data, né? Eles estão mais ou menos na metade do caminho, é o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E tem vários países que chamam muito atenção aqui, né? Como o Irã, né? Recentemente a gente teve alguns conflitos aí, conflitos, vamos dizer, ideológicos, de ideias, né? Porque não chegamos a ter uma guerra para valer, né? No período recente entre Estados Unidos e Irã, mas eles têm um acordo nuclear aí bastante polêmico, né? Onde que eles querem muito ter provavelmente uma arma nuclear e eles alegam que, como muitos países têm, eles também têm o direito de ter. É um país com 80 milhões de habitantes, então não é um país merreca, um país minúsculo como muita gente pode imaginar. O Irã é um país com 80 milhões de pessoas, mais de $1 trilhão de PIB, tá? Então não é pouca coisa o dinheiro que é gerado dentro desse país. Então é um parceiro econômico muito importante, por exemplo, para o Brasil. Temos a Turquia também com os mesmos 80 milhões de habitantes. A Turquia é um pouco mais populosa até do que o Irã, se eu não estou enganado. Então a Turquia, cuja capital é Ankara, muita gente não sabe que a capital da Turquia é Ankara, né? Muita gente lembra de Istambul. Istambul fica na divisa da Ásia com a Europa, então é o território que faz a divisa, hipoteticamente, ali da Ásia com a Europa. A gente sabe que a Europa e a Ásia é uma definição cartográfica apenas, né? Apenas em cima do mapa que a gente vê essa determinação política, na verdade. Né? O que a gente tem aqui? Como limites do Oriente Médio? O Mar Vermelho, onde que aqui começa a África, o Mediterrâneo, onde que para lá é a Europa, para aqui é a África. O Mar Cáspio aí vai fazer uma divisa com outras regiões do continente asiático, né? O Golfo Pérsico é a região que tem o maior percentual de produção de petróleo do mundo, né? O Golfo mais rico em petróleo do mundo. Nós temos Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e Irã, que são sozinhos aí donos de mais da metade do petróleo que o mundo tem, certo? Então Omã também é um país bem importante para a região ali, embora ele é mais da dele, mais quietinho. E Afeganistão e Paquistão, que recentemente estiveram aí envolvidos direta ou indiretamente, né, com os Estados Unidos na guerra contra o terror, né? A gente sabe que a guerra contra o terror foi quando aconteceu ali o ataque às Torres Gêmeas, e aí os Estados Unidos se voltou contra, né, o grupo chamado de Al-Qaeda, que estava sediado basicamente dentro do Afeganistão e Paquistão e que culminou com a morte do Osama Bin Laden, certo? Que morreu dentro do Paquistão. E tivemos também um conflito com o Iraque recentemente. Em 2003 inicia um conflito ali dos Estados Unidos no Iraque, sem aval da ONU, mas que levou à derrubada do Saddam Hussein. O Saddam Hussein tinha traído, muito tempo atrás, muito não, nos anos 90, o Saddam Hussein tinha traído o George pai, Bush pai. Né? Então o Bush filho foi lá e vingou a guerra de traição que o Saddam Hussein teve com os Estados Unidos no começo dos anos 90, e ele acabou sendo enforcado pelo próprio povo, mas com um apoio muito forte aí do exército americano para que isso acontecesse, certo? Então esses são alguns dos países. Chama atenção também, obviamente, a Arábia Saudita, né? Que é hoje o maior exportador de petróleo do mundo, né? Então ele normalmente alterna entre Estados Unidos e Arábia Saudita quem é o maior produtor de petróleo do mundo, mas o exportador sempre é a Arábia Saudita. Desde os anos 60, o maior exportador de petróleo é a Arábia Saudita. Então é um país bastante polêmico, e dentro do mundo islâmico, o lado árabe e o lado do Irã, o lado da Arábia Saudita e o lado do Irã, tem um conflito muito forte dentro do islamismo, que a Arábia Saudita é sunita e o Irã é xiita. E aqui no Ocidente a gente entende que o xiita é radical e o sunita não é. Eu não concordo com essa afirmação, embora nos é imposto que é isso, tá? Porque ambos, os países têm vertentes extremamente radicalizadas, né? O Irã é um reino, a Arábia Saudita também é. Então são países autoritários, países que mulheres têm poucos direitos, que os pobres têm poucos direitos. Então eu acho eles extremamente parecidos. Só que a gente tende a fingir que não enxerga os problemas da Arábia Saudita, porque ele é um grande parceiro econômico dos Estados Unidos, do mundo inteiro na verdade, mas principalmente dos Estados Unidos.
É como se desses países aqui, que tem muitos problemas, a Arábia Saudita foi escolhida para ser amiga do Ocidente. Tá? Tipo assim, eu não gosto muito do que você faz aí, da tua religião, mas eu vou aceitar dialogar com você porque você tem bastante petróleo. Basicamente foi isso que aconteceu nos anos 60, 70 com a Arábia Saudita. Tá? E o preço do petróleo subiu e todo mundo saiu ganhando. Então, é marcada por conflitos, possui muito petróleo, alvo constante dos Estados Unidos que sempre estão em busca de petróleo. É verdade, né? Eles sempre estão mesmo. Israel e Palestina é um conflito histórico, esqueci de falar, né? De Israel e palestinos aqui, ó. Israel é um país pequenininho, mas muito importante, uma potência econômica e intelectual que a gente tem aqui no Oriente Médio. Né? Então, o Estado de Israel a gente sabe que foi criado em 1947, né? Com a ajuda das Nações Unidas, né? Num território que era repleto de ocupantes, vamos dizer, islâmicos. Então, há um conflito religioso ali muito forte e um conflito territorial, obviamente. Por quê? Porque imagina alguém pegar e dizer que o quintal da tua casa não é mais teu e que agora alguém vai morar ali. É assim que os palestinos se sentem. Então é bem difícil de longe a gente tentar tomar partido dos israelenses ou dos palestinos. Ambos têm atitudes que podem ser consideradas violentas, certo? Em sua história. O dinheiro do petróleo é muito mal distribuído. Novo polo de turismo, Dubai, Emirados Árabes Unidos, também é uma coisa que chama bastante a atenção ali. Estado Islâmico. Então, recentemente a gente teve conflitos lá no Oriente Médio, principalmente no território da Síria, ligados ao Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é uma vertente extremamente radical, é um grupo de pessoas que tem uma interpretação extremamente radical do islamismo, né, e que querem vingar a morte de seus passados, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que morreu eventualmente em algum conflito com os americanos. Né? Eles odeiam o Ocidente, odeiam os americanos e querem acabar com tudo que diz respeito ao Ocidente. Né? O Estado Islâmico é considerado uma vertente jihadista. O que é jihadismo? Jihad Islâmico é uma facção palestina que surgiu na década de 70, na faixa de Gaza. A Jihad Islâmica tem como principal objetivo criar um Estado palestino islâmico e destruir Israel, através de uma guerra santa. Guerra santa, gente. Se é que uma guerra pode ser santa para algum dos lados, definida por eles. O grupo é também conhecido por seus atentados terroristas e são totalmente contra os países do Ocidente. Então o jihadismo no Ocidente é entendido como algo radical. Beleza? A gente vai chamar de jihadista todos aqueles que são radicais. Basicamente é assim que a gente estuda esse assunto aqui no Ocidente e é assim que a gente vê em questões muitas vezes, tá? O Estado Islâmico, a gente pode dizer que ele acabou sendo uma vertente radical do que sobrou da Al-Qaeda, tá? Hoje, se você pesquisar, vai dizer, o Estado Islâmico odeia a Al-Qaeda odeia o Estado Islâmico, mas digamos que lá no Iraque, na Síria, muitas pessoas tiveram seu pai, sua mãe, às vezes mortos, sendo inocentes em bombardeios durante a guerra do Iraque recente ali, e aí essas pessoas acabaram sendo treinadas, essas crianças acabaram sendo treinadas aí para virarem-se contra o Ocidente. Foi o que acabou acontecendo. São extremamente violentos, né? É impossível defender qualquer tipo de violência como a desses caras aí feita durante esse período. Né? Falar um pouco de petróleo, tá? Então o Estado Islâmico é uma coisa que eu não vou dizer que faz totalmente parte do passado do Oriente Médio, mas a guerra na Síria, né, onde que a gente tem um ditador Bashar al-Assad no comando ainda. A Síria é um país ali do Oriente Médio, vamos voltar aqui, né? É um país do Oriente Médio que é bem grande, tá? E estava em guerra até pouco tempo atrás, ainda está em guerra, ainda está com muitos refugiados, né? É um país que tem um apoio muito forte da Rússia, né? O Bashar al-Assad, que governa a Síria, ele resistiu à Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe destituiu vários presidentes no Oriente Médio, né? Principalmente no norte da África, e isso não aconteceu para a Síria. Então, assim, é um país que precisou unir forças para acabar com o Estado Islâmico. Então é aquela coisa, você ajuda alguém ruim para destruir alguém que é pior ainda, certo? Então é mais ou menos assim que muitas coisas acontecem no mundo. Falar da OPEP, o que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Foi criada em 1960, anota aí. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi criada em 1960. Ela representa, de certa forma, um cartel dos produtores de petróleo. Os extratores, os que extraem petróleo, os que têm grandes reservas de petróleo e podem vender esse petróleo.
né? Quando a OPEP foi criada, o barril do petróleo valia cerca de $1. Né? Cerca de 10 a 15 anos depois ele já estava valendo 12 vezes mais do que isso. Então ele já estava em $12. E aí entre a década de 60, 70 até o final da década de 70, a gente teve ali a primeira e a segunda crise do petróleo. Na verdade ambas foram nos anos 70, né? Onde que a gente teve um grande crescimento econômico de países exportadores de petróleo. É aquela coisa assim, né? Digamos que eu sou um refinador de petróleo. Eu sou dono da ExxonMobil, eu sou dono da Shell, né, que são holandesas, americanas, enfim, British Petroleum no Reino Unido, né? Eu quero comprar a matéria-prima de você, né, e vou te dar 3 vezes mais do que eu estou pagando hoje. Por que eu faria isso? Porque eu vou repassar o valor para os meus clientes, entende? Então a OPEP, ela se transformou numa conveniência para o cartel dos produtores de combustíveis, né, que precisam de petróleo para fazer isso. E todo mundo entendeu que precisava de uma certa estabilidade no fornecimento, e essa estabilidade no fornecimento, no período da Guerra Fria, aconteceria com os preços mais elevados. Tá? Então, os preços mais elevados durante o período da Guerra Fria fortaleceram os Estados Unidos, e isso com o tempo foi enfraquecendo a Rússia, né, a União Soviética, em detrimento desse assunto aí, certo? Quem são os países que fazem parte da OPEP? Argélia, Angola, Congo, Equador, Guiné Equatorial, Gabão, Irã, Iraque. Aqui a gente tem os maiores países. Venezuela, né, entre as reservas de petróleo, ela tem 25% dos países da OPEP. É muita coisa, gente. Né? 302,8, né, bilhões de barris de petróleo. É muita coisa. Os países da OPEP têm 79% das reservas de petróleo do mundo. Aqui, esses gráficos aqui, ó, essa tabela, esse gráfico aqui, representam apenas as reservas de petróleo. Aqui a gente tem também as reservas em tabela, e aqui a gente tem a produção diária. Já está um pouco maior a produção diária, por exemplo, da Arábia Saudita hoje, já está na casa de 11 milhões de barris por dia. 11 milhões de barris. Quando a gente fala em barril de petróleo, a gente está falando num barril com 159 litros. É aquele barril grande de assar costela, sabe aquele tonel grande, aquele latão grande de assar costela? É um daquele lá. Tá? Aquilo ali tem 159 litros, então são 9,6 milhões desses produzidos por dia, equivalentes lá na Arábia Saudita. Nem todos vão para barril, necessariamente. Tá? Então daí vem Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e a Venezuela. A maior parte dos países então no Oriente Médio. Aqui eu tenho uma anamorfose, eu gosto bastante de usar as anamorfoses na minha aula, né, nas minhas aulas. E aqui a gente tem os maiores exportadores de petróleo. E a gente nota que o Oriente Médio, que está na cor verde, aqui, ó, esse tom de verde aqui é a Arábia Saudita, isso aqui é o Irã, isso aqui é o Iraque, isso aqui é o Catar, isso aqui é Emirados Árabes Unidos, isso aqui é o Omã. Tá? Então Venezuela se destaca bastante aqui. Os Estados Unidos não se destaca bastante. Quem se destaca mais ali do lado é o México. Por quê? Porque isso aqui é de exportadores. Vai exportar mais aquele que consome menos. Professor, mas por que os Estados Unidos têm exportação se eles consomem tanto? Então, o que acontece? Eles acabam exportando um tipo de petróleo e importando outro tipo de petróleo. Eles preferem comprar petróleo que seja mais fácil de transformar em combustível e eles preferem exportar o que é menos fácil de transformar em combustível e acabam importando aquele que é mais fácil de transformar em combustível. Porque nem todo petróleo é igual, tem petróleo que serve mais para fazer tinta, né, outras funções sintéticas aí que o petróleo pode virar que não seja combustível. Dubai é uma coisa que chama muita atenção no Oriente Médio, né? Que a gente tem grandes obras feitas em Dubai nos últimos anos e digamos que esse entendimento de turismo, dessa megalomania que a gente tem lá, ela vem, né, de uma vontade muito grande dos sheiks dos Emirados Árabes Unidos em fazer com que o Emirados Árabes Unidos se transforme em alguma coisa do dia que acabar o petróleo. Então a gente tem que pensar assim, ó, acabou o petróleo, o que sobra lá no Oriente Médio? Areia e deserto, cara. Então o país que se preparar turisticamente para o futuro, talvez sobreviva, tá? Então, por mais que eles sejam autoritários, que muita coisa está errada em Dubai, eles estão pensando em alguma coisa para o país deles no dia que eles morrerem, né? Então isso já acaba sendo uma novidade na região ali, onde que a maior parte dos sheiks não está nem aí para as gerações futuras.
Tá? Então Dubai 91, Dubai hoje. Esse hoje aí nem é o hoje 2020, já tem uns 10 anos esse hoje aí, a gente consegue ver a diferença do hoje de verdade. Isso aqui é nos anos 2000, né? A gente vê um deserto aqui, um canteiro de obra, e aqui um monte de prédios, arranha-céus. Cara, 2000 para 2020. Olha a diferença aqui, cara, a quantidade de arranha-céus, prédios com 100, 200, 300 andares. Tá? É absurdo o que aconteceu nessa região aí. Tá? Mais uma imagem de Dubai, do hotel considerado mais luxuoso do mundo. Né? Então, esse hotel aqui foi construído dentro de um anel metálico, né? Toda a estrutura dele que segurou o mar, eles preencheram com concreto e toda a estrutura que ele precisa. O lado de cá também representa o hotel. Né? O hotel é bem na ponta disso aqui, ó, dessa obra aqui que já ficou pronta. Ele está bem aqui nessa ponta, né? Aquele hotel ali está, né? Se eu não me engano é isso aí mesmo. E a gente tem o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo com 828 metros. Por enquanto é o maior prédio do mundo. Tá? Então ele chega a 828 metros, ele tem dezenas de elevadores que sobem a uma velocidade absurda, os andares aí, porque senão ninguém vai ficar 1h30 para subir o prédio não. Né? Então ele tem algumas plataformas que você consegue visualizar olhando para baixo assim, ó, e deve ser sensacional. Tá? Então você tem alguns decks lá em cima onde você consegue olhar para baixo, isso é uma área envidraçada olhando o próprio prédio. É extremamente assustador até essa situação. Pensa que esse prédio ele tem que balançar, porque às vezes vai dar vento, né? Então é bizarra a engenharia que tem por trás da construção de um prédio desse. Detalhe, esse projeto é da Samsung, né? Então a Samsung foi quem projetou esse prédio, assim como a Samsung também é a produtora do maior navio de cargas do mundo, tá? Que leva 30 mil containers. Só uma curiosidade para falar no meio da aula aí, Abu Dhabi. Muita gente não sabe, mas Abu Dhabi que é a capital dos Emirados Árabes Unidos. Dubai é a cerejinha do bolo, é o brinquedinho ali dos sheiks. Né? Mas Abu Dhabi também é uma cidade extremamente moderna, que a gente tem a maior loja da Ferrari fora da Itália. Né? Então tem uma loja da Ferrari gigantesca ali, é um centro de eventos, tem parque lá dentro, tem tudo que você pode imaginar. Isso aqui é o grande prêmio de Abu Dhabi, né? É um novo lugar de ostentação. Essa região do Oriente Médio aí é um novo lugar de ostentação que no passado eu diria que seria Mônaco. Mônaco ainda é um lugar de ostentação e tal, mas né, Abu Dhabi e Dubai eu diria que ocuparam um espaço bem grande nesse sentido aí. Aqui mais um pouco da cidade de Abu Dhabi, que ela de fato é a capital, onde que você tem a parte administrativa do país e tal. Aqui uma última curiosidade, né? Nós temos, sempre que a gente se refere ao mundo islâmico, a gente acaba falando assim, as mulheres utilizam burca, né? Então eu sempre falo assim também, eu acho que no senso comum isso vale, né? Então burca é quando fica totalmente fechado, assim, ó, a gente não consegue nem ver os olhos de uma mulher. Né? Então vertentes muito radicais do islamismo utilizam burca, né? A gente vê que é um percentual bem pequeno de pessoas que utilizam burca dentro do universo árabe, tá? E a Arábia Saudita 11%. Niqab, que é um tipo de vestimenta bem mais que pelo menos aparece os olhos, mas ainda muito restritivo com a exposição das mulheres. 63% praticado na Arábia Saudita. Né? E a gente tem pessoas sem burca, né? Ó, vamos ver, Líbano, metade das mulheres anda sem burca, sem nada, nenhum tipo de vestimenta. Estão vendo? Estou falando errado, estou falando burca para qualquer uma dessas vestimentas que tapa a cabeça aqui. Então a gente é muito ignorante às vezes sobre esses assuntos, né? Eu achei curioso isso daí. Hoje o vídeo sobre o Oriente Médio era isso, daria para ficar falando horas sobre esse assunto, mas para o vídeo não ficar muito longo, é isso daí. Não esquece de se inscrever no canal e curte se você gostou. Valeu!